Olá, nesse vídeo eu vou discutir e apresentar algumas informações que eu encontrei nesse artigo, intitulado Fermentação de grãos de kefir em diferentes marcas comerciais de açúcar mascavo brasileiro. Então sempre me perguntavam, qual é a marca de açúcar mascavo que você utiliza ou recomenda para o kefir de água. É um pouco complicado falar sobre as marcas, pois existe inúmeras marcas no mercado. Eu moro aqui no sul de Minas, então algumas marcas disponíveis aqui não vão estar disponíveis em outros lugares, e ao mesmo tempo, de um lote para o outro ou de uma safra para outra, a qualidade do açúcar mascavo pode mudar dentro da mesma marca. Lógico, eu sei que eles tentam manter um padrão, mas isso tudo pode acontecer, então fica um pouco difícil falar. E eu encontrei esse artigo nessa revista, Brazilian Journal of Development, que traz esse estudo feito de uma maneira sistemática e científica. Aqui estão os autores. Esse trabalho foi feito na Universidade Federal da Bahia, se eu não me engano. E eu trouxe aqui alguns pontos interessantes que eu destaquei. Aqui tem um resumo. Eu não vou dar uma lida no resumo, eu já vou direto para os pontos em destaque. Então, esse artigo, o objetivo principal é avaliar diferentes marcas de açúcar mascavo, 5 marcas comerciais, como elas impactam na fermentação do kefir de água. Aqui, a metodologia, eles pegaram 5 marcas de açúcar mascavo, são 5 marcas diferentes. Aqui estão as marcas Native, Mãe Terra, Bela, Tia Sônia e Jasmine. Essas marcas foram encontradas no comércio local de Salvador. Então, esse trabalho foi desenvolvido lá na Universidade Federal da Bahia e compraram essas 5 marcas lá em Salvador. Por exemplo, das que eu encontraria aqui seria só Native e a Jasmine. Essas outras marcas, Mãe Terra, Bela e Tia Sônia, eu desconheço no mercado daqui. Como que foi preparado? Eles pegaram 400 ml de água deionizada, eu vou dar um zoom aqui para ver se melhora. Pegaram 400 ml de água deionizada, 50 gramas do açúcar mascavo de cada marca e 50 gramas de grãos de kefir. Note que a proporção que eles utilizam é uma proporção diferente que a gente utiliza em casa. Aqui eles usam 10%. Então 10% de tudo foi açúcar mascavo, 10% de açúcar mascavo e 10% de grãos e 400 de água, totalizando 500 ml. Então o volume total considerado aqui são 500 ml ou 500 gramas, e no qual utilizou 10% de açúcar mascavo e 10% de grãos de kefir de água. É uma proporção diferente do que a gente utiliza em casa. Então, pode ser interessante sim começar a utilizá-la. Eu pretendo começar a utilizá-la, ou talvez manter a proporção de casa mesmo, mas é uma proporção diferente. Eu recomendaria vocês a testarem, principalmente quem procura multiplicação dos grãos, já que teria substrato em excesso para os micro-organismos fermentarem e se multiplicarem mais. Aqui eu já tem toda a parte da metodologia, eu já li, mas eu não achei muito interessante discutir a fundo aqui num vídeo mais rápido. Se fosse um vídeo extenso de mais de 20 minutos, eu discutiria, mas aqui a marca Native foi a que mostrou o maior crescimento. O açúcar mascavo, ou brown sugar Native, foi o que produziu um meio mais rico em nutrientes para as bactérias. Aqui no caso ele cita o Lactobacillus casei e Paracasei, que são os predominantes, são as bactérias predominantes dentre as outras bactérias no kefir. O fato do açúcar Native ser de produção orgânica pode ter influenciado nesse resultado, de acordo com essa referência, esse estudo do Faria 2012. Açúcar orgânico tende a ser mais rico em nutrientes, como ferro e cálcio. Então aqui mostra que o ferro não é ruim para o kefir. Esse nutriente, ou micronutriente, ele pode ser sim interessante. E cálcio também pode ser interessante para os micro-organismos. Não só esses, mas outros sais minerais, como uma pequena quantidade de cobre, de outros minerais, podem sim ajudar na fermentação, porque eles são cofatores enzimáticos
dos micro-organismos, que os micro-organismos absorvem esse micronutriente ou esse mineral e vão ajudar as enzimas a funcionarem melhor, numa cinética melhor. Aqui, de outro modo, a marca Jasmine foi a que apresentou o menor crescimento entre os grupos de bactéria no fim da fermentação. Então, aqui, observando somente o crescimento de bactérias, a marca Native foi a melhor e a Jasmine foi a pior, ou foi a que teve um rendimento menor dentre as 5 marcas. Aqui tem os gráficos que os autores apresentaram. Eu acharia melhor se isso aqui fosse uma tabela, mas aqui também dá para visualizar. O preto é a marca Native, então foi a que sempre teve o maior crescimento, tanto em bactérias quanto em leveduras. Vamos para a próxima parte. Aqui tem a questão do pH. Mesmo começando com um pH um pouco diferente entre as marcas, o final foi muito próximo. Então aqui praticamente não deve ter diferença estatística. E aqui a questão da acidez, utilizando a marca Native, foi o que observou maior acidez. Os outros ficaram mais iguais. A acidez total ficou mais próxima e mais equilibrada. Com relação à biomassa, ou seja, a quantidade de grãos de kefir, a massa de grãos de kefir durante as 48 horas de fermentação, indica os resultados que eles encontraram no trabalho, indicaram que todos os açúcares utilizados foram excelentes meios nutricionais em potencial para o kefir, especialmente a marca Native, que mostrou um resultado que teve o maior crescimento de grãos de kefir. Começaram com 50 gramas inicial e depois de 48 horas obteve-se 122 gramas de massa de grãos de kefir, que foi o final. Aqui ele destaca que a marca Bella foi a que teve menor quantidade de grãos de kefir no final. Começou em 50 e terminou em 98, quase dobrou. Isso é muito e mostra também que o kefir estava em plena saúde, o kefir estava saudável, a cultura de kefir. E o açúcar fez a sua parte, mas o desempenho melhor foi da marca Native. Aqui está falando que o crescimento da biomassa dos grãos de kefir é afetada por um número de fatores, por diversos fatores, como temperatura e os nutrientes presentes. Aqui essa informação surge desse trabalho do Santos, realizado em 2015. Eu posso lê-lo futuramente. Que os ensaios eles foram conduzidos em temperatura ambiente, que é a temperatura ambiente lá de Salvador, entre 25 e 28 graus durante o mês de abril, lá na sala onde eles fizeram essas fermentações. Aqui está um gráfico onde mostra o crescimento da massa do kefir, mostrando que todos começaram com a mesma massa de 50 gramas e no fim a marca Native teve o melhor desempenho. Logo em seguida a Mãe Terra, a marca Tia Sônia e Jasmine ficaram empatados e a Bella foi a que teve o menor crescimento de grãos. Anteriormente, o crescimento era com relação aos micro-organismos e a Jasmine tinha tido o pior desempenho. Como conclusão, em geral, eles concluem que as marcas de açúcar mascavo eles são boas em potencial para poder fermentar o kefir, para utilizá-las como substrato na fermentação do kefir. E a marca Native foi a que mostrou uma bebida com a fermentação mais forte e apresentando mais micro-organismos que esse trabalho traz, e aqui ele traz as referências. Então era isso que eu gostaria de comentar sobre esse artigo, e esse artigo você pode procurar no Google, você conseguirá fazer o download, e eu também colocarei no meu drive virtual, no meu repositório com os artigos.